Em outras palavras, eles voltaram para se juntar ao ramo Orton. Assim. Chamayang deu um sorriso estranho. Ele quebrou os pauzinhos na mão. Em suma, estamos prestes a competir com a família masculina. Certo. Eles se atrevem a abrir um concurso em um momento em que o filho de Oa está enfraquecendo. Você acha que o filho de Oa vai intimidar você assim? Mesmo que seu filho esteja no caos. Eu não posso ficar parado e assistir as crianças sendo torturadas. Pensando nisso, ele perguntou novamente. Isso significa que os tios entram em reclusão e voltam. Então, podemos ganhar certo. John hesitou, mas depois teve que dizer a verdade. É isso. Mesmo que eles tenham praticado em reclusão. Para se preparar para esta conferência de ganhar competição. ainda é bastante difícil. Até mesmo para as melhores pessoas aqui. Assim que ele terminar de falar, Chamayang imediatamente se levantou. Apertou as mãos com determinação e declarou: se assim for, devemos vencer. Irmãos, para ganhar, estaremos determinados a fazer tudo certo, mesmo que eu tenha que beber veneno. Ou mesmo membros quebrados. Para vencer aqueles descendentes masculinos. Não hesitaremos em fazer nada. Até a morte para glorificar o nome Oa Filho. Isso mesmo. Não se preocupe porque você vai ganhar para Ro um filho. Vamos lutar uma batalha feroz, seita masculina. Por outro lado, na casa do líder da seita, Unam relatou que o líder da seita e discípulo de segunda geração estão retornando. Senhor, algumas pessoas já chegaram a quem eu sou. Outros já estão subindo a montanha. Um mestre de seita, The Flower Sect Association. Foi originalmente aberto meio ano depois. Então, por que foi realizado antes do planejado? Ele largou sua xícara de chá e contou que nossos ancestrais nos enviaram uma carta de solicitação. Eles queriam que esta conferência acontecesse um pouco mais cedo. Ele perguntou novamente. Então, não podemos atrasar um pouco mais. O mestre da SEC balançou a cabeça. Foi muito difícil. SEC Master Quasha está abrindo uma nova era. Estamos gradualmente removendo as dificuldades. Pelo menos não precisamos mais nos preocupar com comida ou dinheiro. Em comparação com alguns meses atrás, o cavalo atual filho realmente mudou muito. Isso é verdade. Mas em termos de artes marciais, ainda é o mesmo. Embora tenhamos na Terra novos segredos das artes marciais, nós ainda entrou na era de colher os benefícios disso. Mesmo que seja bem-sucedido. Lidar com a família masculina ainda é uma impossibilidade. Mas, se o resultado da flor sec galho desta vez ainda é o mesmo de antes. Uma flor da montanha está segurando a esperança, e as crianças também, as crianças serão afetadas por isso. O mestre da seita confidenciou como eu poderia não entender essas coisas. Mas, se evitarmos
O ramo da flor da seita trará esperança aos discípulos. Pelo contrário, pode dar às crianças a ideia de que mesmo o mestre de seita não acredita mais em si mesmo. Eu sei obter um bom resultado. Desta vez é muito difícil. O clã do Sul se desenvolveu e está muito à nossa frente. Então, não há vergonha em perder. Se tentamos o nosso melhor, mas ainda falhamos. Então, não há outra maneira, apenas tente mais. Mas se você tem medo de perder e isso é um assunto fazendo só fará nosso filho se sentir ainda mais humilhado. Não podemos abandonar o quadro geral por uma questão de paz temporária. Ao ouvir isso, estou lamentavelmente expresso que o líder da seita era um discípulo que não tinha pensado bem nas coisas. As crianças trabalharam duro para voltar. Então, vamos dar uma festa e recebê-los de volta. Sim, mestre, vou me preparar para pular. Ele saiu da sala, deixando-o sozinho na grande sala. O líder da SEC ficou parado, como se estivesse pensando em algo. Então, se levantou, caminhando para a janela, ele abriu a porta. E flores de damasco externas estavam florescendo. Olhando para esta cena, ele não pôde deixar de se sentir triste. Como centenas de espinhos afiados perfurando meu coração. Cada respiração me causa dor. Como se eu pudesse parar de respirar a qualquer momento. No quarto de Chemayon, Joe Gould e eu, John Astin, descendente masculino, uníssono. Podemos vencer a tribo do sul da Ásia. Chamian respondeu: ainda não. Mas somos muito mais fortes. Ele respondeu que é verdade. Mas, só desta vez, ele colocou as mãos à distância, como uma vara de medição. Depois de olhar para as duas pessoas, eles de repente ficaram em silêncio. Chama Yang riu. Estou apenas brincando. Não é assim. Yanjon deu um suspiro de alívio, como esperado. Isso mesmo. Mas então, ele abriu a mão para aumentar a distância em alguns milímetros. E disse que deve ser tanto. Jogu imediatamente gritou qual é a diferença. Mas, no passado, nós praticamos a morte e a ressurreição assim. Mas nós só melhoramos muito. Podemos sentir claramente com nossos próprios corpos. Ele imediatamente expôs sem rodeios. E o novo botão floresceu. Mas ousa comparar com a grande árvore. Joe Gould cerrou os dentes, incapaz de refutar. Chama Yang olhou para os dois e avaliou secretamente. O discípulo de terceira geração está em um estágio aterrorizante de maturidade. Esta é a primeira vez eu vi uma taxa de crescimento tão incrivelmente rápida. Mas em comparação com a terceira geração, o Ashon, discípulo do passado, ainda está muito longe em comparação com a tribo masculina. É o mesmo. Se a geração masculina ainda mantém a mesma habilidade, como então, entre os atuais discípulos de terceira geração, ninguém será capaz de derrotar
a geração masculina. E esse garoto, Jol-gul, se ele encontrar um oponente adequado, ele é completamente capaz de vencer. Yeonjong também tem que escolher seu oponente com cuidado. Ter esperança são apenas essas duas pessoas. Mas no geral não há nada em que pensar. Jol-gu ficou em silêncio por um tempo. Antes de ousar falar, então o que temos que fazer para ganhar? Chaeyan respondeu. É claro que ele ficou mais forte. Yeonjong expressou que faltam apenas 15 dias. Até a Associação Oton. Estamos praticando há meses e ainda não conseguimos vencer. Então, com apenas 15 dias, podemos acompanhar. Ele sorriu e disse que eu já perguntei. Todos vocês já decidiram morrer. Os dois ficaram surpresos em uníssono e mudaram seus métodos de prática. Mas você está planejando chamar todo mundo assim. Todas as noites, isso não é ainda mais cansativo do que antes. Chan Ma-yang afirmou com confiança que tenho certeza de sua eficácia, então vai ficar tudo bem. Neste momento, todos se reuniram em frente ao quintal. Como ele foi chamado, ele saiu e ficou solenemente, perguntando uma última vez se todos estavam prontos. Yeonjong respondeu, bem. Eu reuni todos, como você me disse. O que será esse treino? Chaeyan encostou-se a espada de madeira, preso no chão. Então ele puxou a espada real de sua bainha. Varrer uma espada em forma de arco para cima. Os discípulos não puderam deixar de ficar confusos. Algumas pessoas se voltam para fazer perguntas que não é uma espada de verdade. É uma espada real, mas o que mais ele está planejando fazer? Chaeyan explicou apenas mudando o método de prática. Não é nada grande ou exagerado. Apenas morra e volte à vida uma vez. Seu rosto estava sorrindo agora, mas sob o luar. Parece estranho, todos ficaram assustados e conversaram. O que há de errado? Ela está ficando louca de novo. Parece que ela está menstruada. Não olhe para os olhos dela. Chaeyan soltou sua mão e ergueu a espada bem alto. Abaixou, trazendo a ponta da espada em direção ao chão. Ele expressou que não estava morto. Não podemos ficar parados e assistir à seita masculina. Jogue truques sujos conosco. Mas vocês, irmãos, podem vencer. Vocês devem vencer. Eu definitivamente vou fazer você ganhar contra aqueles malditos homens do sexo. Jol-gu levantou as mãos e concordou. Tudo bem se eu realmente posso ganhar. Eu seguirei seu plano até o fim. Mas o que você quer dizer com isso? O que significa morrer e voltar à vida uma vez. Chaeyan cantarolou por um momento e então disse: apenas fique aqui. Primeiro, quando ele ouviu isso, seu rosto ficou pálido. Ele rapidamente se virou para olhar para os outros. No entanto, todos estavam com medo. Toda vez que ele olhava para alguém, essa pessoa fingiu se afastar. Se você olhar para a esquerda, direita, frente ou verso,
O resultado é o mesmo. O coração de Jol-gu tremeu de raiva. Com esses nomes, a fraternidade certamente durará para sempre. Chamayang pediu que ele se apressasse. Ele finalmente teve que levantar as pernas e ir até você. Bem, eu sei. Quando ele estava a apenas cerca de 1 metro de distância. Jogli parou. Ele segurou uma espada real em uma mão. E a outra colocado no punho da espada de madeira. Parecendo sério, ele perguntou: Você quer se tornar mais forte? Certo. Ele assentiu firmemente. É claro. Chamayang imediatamente confidenciou. Realmente dizendo isso é um pouco estranho. Mas os irmãos são fortes o suficiente. Enquanto todos ainda estavam de olhos arregalados, em confusão. Ele continuou a explicar. O treinamento duro ao longo do tempo passado. Claro que teve seus resultados. Jol-gu se perguntou. Eu não disse que ainda não podemos lutar. É um descendente masculino ou o que ele também confirmou que é verdade. Então temos que ser ainda mais fortes. Não é mesmo? Se Lee Seung-baek é considerado um homem forte na seita masculina, pode ser então, que a força da seita masculina ainda é a mesma. Como antes, Jol-gu pode usar força para determinar a vitória ou a derrota. Yeon-jong precisa de mais sorte. Mas os outros discípulos de terceira geração certamente não têm chance de ganhar. Devemos confiar no destino ou não. Mesmo com a ajuda de Deus. O filho de Oa deve pintar um quadro de vitória para si mesmo. A razão por que o filho de Oa não conseguiu vencer Tongnaal era porque os irmãos ainda estavam muito fracos. Embora sua condição física tenha melhorado, as ações dos irmãos ainda são o mesmo de antes. Jol-gu estava confuso. Ainda o mesmo de antes. Há algo de errado em agir assim. Ele perguntou em troca. Os irmãos mais velhos já pensaram sobre por que eles mesmos aprendem esgrima. Há isso em Oa-san. Há coisas que devem ser firmes na mente. Através da esgrima, para dominar o corpo e então para alcançar a iluminação. A espada é apenas um meio de alcançar a iluminação. Quanto a essas crianças, não há como eles pensarem assim. Pensando por um momento, ele respondeu. Era para derrotar seu oponente certo. Chamayang assentiu e disse: Essa é uma resposta que não se encaixa em um moralista. Em outras palavras, sua resposta é mais parecida com a de um homem negro. Ok, ele pensou consigo mesmo. Obviamente, as crianças vão responder dessa forma. Respondemos meio corretamente, era para ganhar. Então, para ganhar com a espada U, que deve ser feito? Claro que você tem que se tornar mais forte. Isso mesmo. Devemos ser mais fortes do que nossos oponentes para vencer. No entanto, o significado que você mencionou é um pouco diferente. Coring expressou que parece muito difícil de entender. Chamayang jogou a espada de madeira nele e disse: Simples.
De agora em diante, os irmãos mais velhos vão competir comigo. Irmãos, vocês podem fazer tudo. Tente usar tudo, mas só vou balançar minha espada uma vez. Jogul perguntou incrédulo, balançando sua espada, uma vez que ele assentiu com firmeza. Sim. Ele olhou para a espada de madeira em sua mão. Seus olhos ainda estavam um pouco confusos. Mesmo que fosse impossível vencer esse garoto. Se ele apenas balançasse sua espada uma vez, se, então, a história é um pouco diferente. Ele segurou o punho da espada com firmeza, seus pés avançando para focar seu peso. Jogul ainda estava um pouco hesitante em perguntar. Mas você realmente vai usar uma espada? Chamayong riu. Você está preocupado. Ele é cético. Eu não vou cortá-lo. Ele imediatamente interrompeu, porque é que a resposta é muito vaga, tornando difícil para as pessoas entenderem. Por que não dar uma resposta clara e de que sala aberta assim? Esse garoto não vai me matar direito. O que ele está pensando? Jogul engoliu levemente sua saliva e abriu a boca. Vamos começar. Vamos. Ele sorriu. Então, exclamou: Irmão mais velho, você parece bastante confiante. Você não disse que tem que praticar até a morte. Chanyang, de repente, olhou para seu braço trêmulo e sussurrou, levantando a boca com confiança. Assim que o canto começou, Jogul imediatamente pulou, lembrando o que Chanyan fez com ele. Fez seu sangue ferver e gritar alto. Pegue a luta. Eu não tenho mais intenções. Caindo na espada, ele cortou com força do ar para onde Chanyan estava. Mas ele gentilmente se esquivou para o lado. A espada ainda carregava vagarosamente em seu ombro. Ele franziu a testa e pensou que eu quero dizer, cheio de um cheiro de raiva maliciosa. Que eu fiz errado. Não parando aí, Jogul virou o tornozelo em direção ao lugar que ele tinha acabado de evitar, e usando o galope de pé de 7 estrelas rapidamente. Mais uma vez ele usou a espada de flor de amendoim para atacar, mas, como antes, ele ainda foi perfeitamente evitado por Chamyong, usando as 7 estrelas para se mover e combinando com a espada. Isso é realmente muito talentoso. Falando sobre talento, esse garoto definitivamente não é inferior a Lee Seung de volta. Apenas estar confiante é o suficiente. Mas, neste momento, Jogul continuou a balançar sua espada. Duas figuras se movendo continuamente, um batendo no outro, esquivando. Os outros ficaram assistindo e continuaram dizendo: Irmão mais velho, Jogul está atacando de forma agressiva e esmagadora. Ele é muito melhor do que pensávamos, certo, irmão mais velho? John lembrou. Olhe com atenção. Oprimido. Mas não conseguia tocar um único cabelo de Chamayang. Ele começou a analisar
em seu coração. Olhando para ele, não havia nada de especial. Do jeito que Chan Mayang se move passo a passo. Cada passo de Chan Mayang, cada golpe da espada de Jogu é tão que os espectadores sentem que a espada de Jojo é deliberadamente evitando Chan Muyong. Mas esse garoto pode realmente entender todo o movimento do oponente. Chan Mayang só está no Oase San há alguns meses. Porque esta é a primeira vez. Eu o vi competir com alguém. Mesmo que eu não tenha atacado e apenas me esquivei. Eu podia sentir que Chan Myong e seu discípulo, Barro, um filho, tinham uma enorme diferença de nível. Agora, quanto desses movimentos infantis posso ler? Do outro lado, Jogul tinha acabado de terminar seu ataque contínuo, com uma barra de espada horizontal. Chan Yan saltou para trás para evitá-lo e pousou. Vagarosamente, Jogul estava cansado neste momento. Sua respiração estava um pouco pesada. E o suor estava escorrendo por seu rosto, relembrando seus ataques anteriores. Ele não pôde deixar de se sentir apenas balançando sua espada uma vez. E continue se esquivando. Era como se ele soubesse de antemão para onde sua espada iria. Até a maneira como ele balançou a cabeça podia ser vista. Quão facilmente ele poderia neutralizar sua espada. É demais. Eu tentei tanto, pensei que era adulto. Mas você só pode lutar neste nível. Ele tremeu e continuou dizendo: Isso não pode ser possível. Foi como toda a raiva reprimida explodiu com nova energia. Um fluxo de ar de repente passou de seu corpo. Na espada de madeira em sua mão, fazê-la brilhar de repente. Os outros engasgaram que é energia de espada. Irmão mais velho jogou. Pode usar a energia da espada. Ele, de repente, pulou apenas alguns centímetros de distância de Chan Myong. Jogul cortou com sua espada. No entanto, desta vez, ele ainda foi evitado por Chan Mayang. Sua espada cortada no chão, criando uma vibração forte, a coluna de poeira subiu mais alto do que a parede da casa. Os irmãos olharam com a boca aberta. No chão havia uma longa rotina. E um grande amassado permaneceu na parede. O espaço ficou excepcionalmente silencioso, com apenas o som de Jogul respirando cansado. Ele agora mantém a mesma postura, como quando ele abaixou sua espada. Mas Chan Mayang também começou a mover sua espada. Neste momento, a lâmina brilhante foi mantida no alto da noite. Seu rosto frio moveu sua boca acabou. Tendo terminado de falar, ele abaixou a espada e cortou. Onde a lâmina apontada era o rosto surpreso de Jogul. Quando a lâmina estava a apenas alguns milímetros de seu rosto, Chan Mayang parou. Mas a espada ainda criou uma poderosa raia de vento, espalhando um círculo ao redor de onde as duas pessoas estavam. Poeira de areia subiu
e se espalhou em todas as direções. Todo o corpo de Jogo endureceu, e ele caiu no chão com um baque. Todo o seu corpo tremeu, seu rosto ficou pálido. Tia Mayang colocou a espada de volta em seu ombro e perguntou: Como está indo? Você teve a sensação de morrer, voltando à vida? Ele gaguejou por um longo tempo, antes que ele pudesse dizer: Irmão, irmão, que burro. Ele sorriu e aconselhou o irmão mais velho: Você deveria descansar um pouco. Então, Ele virou a cabeça para olhar para as pessoas atrás dele. A próxima pessoa, todos ficaram assustados. Yeonjong coçou a cabeça e olhou para o lado, chamando a classe. Parecia que ele estava chamando-o de Tom. Hawk também estava suando e protestou. Qualquer um que olhasse para ele saberia que se chamava Big Brother. Quando Chanyan os viu hesitando, ele os lembrou: Vamos lá, irmãos. Pense com cuidado. Você acha que pode evitar essa situação? Se vocês não se levantarem, vou ter que tomar iniciativa. Depois de dizer que ele quase imediatamente pulou. Estou chegando. Todos estavam com tanto medo que gritaram alto. Sob o luar brilhante, houve apenas gritos desesperados. Venha aqui, não. Não muito depois que todos foram espancados por ele, até que eles estavam deitados. No campo, algumas pessoas estavam até espumando pela boca. Chanyan foi até Joe-gul e perguntou: Por que você não poderia pensar em pará-lo? O que... Ele me lembrou de novo. Você já me disse que eu ia balançar minha espada para baixo. Então por que você não poderia bloqueá-lo? Joe-gul franziu a testa e se despedaçou com raiva. Porque foi muito rápido, o que mais... Seu ataque de espada foi muito rápido e forte. Então é claro que eu não poderia bloqueá-lo. Isso é algo que até uma criança de 3 anos sabe. Ele interrompeu sim. Então por que os irmãos mais velhos não fazem o mesmo que eu? Ele de repente levantou sua espada alto. Então é só cortar uma linha reta para baixo. É simples, né? Joe-gul perguntou surpreso. O movimento da espada que vi agora era assim. Ele respondeu que é a diferença entre ter uma espada caindo de cabeça e apenas parado e assistindo. Isto é, se você pode se fazer, tem a mesma mentalidade que outros irmãos mais velhos. Então, é simplesmente um movimento de espada básico que qualquer um pode fazer. Ele também deu um exemplo. Primeiro é a parte inferior do corpo. Fixando a parte inferior do corpo com firmeza, evitará que o corpo trema. Concentre sua força na ponta dos dedos e se tornar um com a força interna dentro de seu corpo. E balançar a espada para baixo assim. Depois de assistir Joe-gul, ficou atordoado. Seus olhos parecem retos, e a lâmina na frente dele lembrou. Descobriu-se que o golpe de espada foi tão rápido que era difícil para o olho não acompanhar, e não era uma técnica superior.
Foi um golpe de espada rápido e direto. Yanjong, do outro lado, também se sentou e falou: Eu entendo o que você quer dizer. Agora, em vez de tentar praticar movimentos extravagantes que devemos nos concentrar em movimentos de classificação simples. Usando um corpo sólido 6 é a base, que seria melhor, certo? Chamayang expressou, que é a determinação de um ataque para matar, a determinação para não precisar balançar a espada uma segunda vez. Resolver que se você não matar seu oponente desta vez, você será aquele que morre da próxima vez. Eu só quero que você entenda tudo isso. Depois de ouvir, o John não pôde deixar de ficar impressionado. Que ouvir algo não é tão bom quanto ver. Em comparação com apenas ouvir diretamente, confrontar uma morte de um golpe é completamente diferente. Essas crianças, se eles nunca experimentaram a espada de Chamayang logo acima de suas cabeças, vai ter dificuldade em aceitar. Ele olhou para os discípulos inconscientes por um tempo. Então, olhou para cima novamente e perguntou a Chamyan: Somos discípulos de Oa-san? Se você é discípulo de Oa-san, então você deve usar Oa filho marcial. Artes para derrubar seu oponente, certo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele olhou direto e perguntou: Qual é o primeiro movimento da espada Sixfold? Ele respondeu, balançando a espada para baixo. Não é a espada de 6 saltos. A técnica da espada, Oisen. Neste momento, algumas pessoas acordaram, ainda ouvindo atentamente o que ele disse, sem falar. 6 combinações são a base da flor da montanha. A fonte da flor da montanha. Toda a técnica de espada de Oasan. Comece com 6 combinações e terminar com 6 combinações. Mas eu nem sou bom em Luke Hop ainda, mas eu quero aprender algo como a falta de uma espada. Algo como 7 estrelas. Ouça todos, se você não consegue dominar o hexagrama. Então praticar outra esgrima não fará nenhum sentido. Um edifício sem uma base sólida entrará em colapso facilmente com apenas uma brisa. Tudo artes em marcial são centradas em Luqi. Então, o que você precisa fazer agora é fazer o que você perfeito possível. Zhou Gou se levantou e disse: Agora entendo a importância das 6 combinações. No entanto, não somos você. Quem pode usar 6 combinações e entregar ataques tão poderosos apenas para mostrar? É um pouco bobo dizer isso. Mas precisamos de pode derrotar os descendentes masculinos agora. Em vez de em um futuro distante. É por isso que eu quero te fazer esta pergunta. Se seguirmos o que é dito, teremos a força para nos ajudar a escapar à humilhação que os descendentes masculinos trazem. Olhe para seus olhos cheios de determinação. Os olhos de Chamayang também brilharam de excitação. Ele correu e o agarrou pelo colarinho e levantou o punho para ameaçá-lo. Mas ele já sentiu a dor. Zhou Gao
gritou de medo: Por que você me bateu? Ele zombou e disse, perdendo para Naueja: A pessoa que disse essa frase não tem o direito de viver.